Bom, eu tenho aqui um tecido, já fiz o barrado dele aqui de crochê, então só falta a pintura e vamos trabalhar agora copo de leite neste tecido. Você coloca sobre uma superfície porosa, pode ser uma madeira porosa. Se quiser passar cola para tecido, passe, caso não tenha necessidade, não passe. E aqui nós vamos começar o risco, como se fosse metade de um coração, e aqui nessa outra parte faz uma curvinha. Muito bem, metade do coração e a outra parte uma curvinha até chegar lá embaixo. Agora mais um risco tortinho aqui no meio, e aqui a gente faz o detalhezinho do pistilo da parte de dentro do copo de leite, e agora o copo. Um risco, outro risco, fechando aqui o copinho. Aqui o talo, muito bem. Se você não conseguir fazer esse risco, você pode imprimir e passar com aquele papel que passa para o tecido, papel carbono para tecido. Bom, caso você se arrisque a desenhar, viu que não é tão difícil assim. Aqui mais um sendo de outro ângulo, então faz o copo, risco do copo, um risco no meio. Muito bem, um risco tortinho no meio do copo. E agora a gente completa aqui esse risco em cima e vamos fazer como se fosse o coraçãozinho também. Veja só, porque tem um biquinho lá na frente, o risquinho torto, então esse mesmo risco desse lado tem do outro lado também. E aí é como se fosse a parte do meio do pistilo e aqui o talo, e é como se fosse visto de outro ângulo. Então nós fizemos aqui dois ângulos diferentes de copo de leite, mas você pode trabalhar apenas um ângulo que você achar mais fácil. Aqui para a folha, como fosse o coraçãozinho novamente, então tem a curvinha aqui, uma, duas, tá vendo aqui a outra curva? Agora a gente vai trabalhar até chegar na ponta várias ondinhas, olha só. Pronto, e afina o biquinho. Aí nós já temos a folha. Faz os detalhes de dentro. Embora nós vamos pintar, depois esses detalhes a gente vai fazer com a tinta. Vamos lá, novamente. Uma curvinha, mais outra curvinha, fecha lá embaixo como fosse um coração, mas deixando essa parte torta aqui, essa ondinha, para diferenciar do coração. Aqui ao centro, pode fazer o risquinho tortinho e o pistilo no meio. Agora desce o risco do copinho, fechou, desce o caule. Muito bem. Não tem segredo. Muito simples de fazer à mão livre. Agora, para pintar, vamos começar pela cor branca. Então, a gente já vai aqui pintando a parte do copo. Pode pintar e deixar ainda uma marquinha do risco para a gente enxergar, porque como a tinta é branca, então a gente vai terminar cobrindo e perdendo o risco. Então, pode deixar uma marquinha desse risco que se encontra entre o copo e a parte de cima. Então, aqui a gente vai preenchendo e tentando deixar um pouquinho o risco aparecer, para a gente não perder esse risco, para poder fazer os detalhes com a outra cor. Então, este pincel que eu estou usando é o pincel da marca Tigre, a referência 844, número 12. Cabo vermelho, é um vermelho meio rosa escuro. Este pincel tem as cerdas duras e arredondadas. Ele é muito bom, é um pincel chato, porém tem as cerdas arredondadas nas duas pontas, de um lado e do outro. É um pincel ótimo para trabalhar com a pintura em tecido. Agora, com a tinta verde clara, pode ser verde maçã, verde kiwi, aí você vai e passa onde está o risco, que a gente deixou aquela parte sem pintar exatamente do risco. Então, vamos passar esse verde clarinho, para a gente marcar esse risco. Muito bem. Feito isto,
Podemos agora pegar um verde mais escuro, aqui o verde oliva, e deixar mais sombreado, mais forte essa parte para dar profundidade. Então, onde está essa partezinha do copo, lá em cima a gente marca. E aqui também nessa partezinha próxima ao pistilo, nós marcamos também para dar profundidade. São as partes essenciais para a gente trabalhar um pouquinho e escurecer. Se quiser deixar mais marcado na linha com a tinta, pode deixar mais marcado. Já que estamos trabalhando num pano que tem o fundo branco, então é importante também deixar mais marcado esse copo de leite. Caso você vê que pintou demais, deixou muito escurecido, volte com a cor branca por cima, que aí você atinge a tonalidade desejada. Não se preocupe, errou, tem sempre como consertar. E aí, ali na ponta, eu vou deixando um pouquinho esfumaçado, né? Então, você pode brincar aí com o verde e com o branco, até você ver que ficou bacana. Lembrando que as partes essenciais para trabalhar essa profundidade é próxima ao pistilo e nessa parte de baixo do copo de leite, nessa parte que se encontra com a parte de cima da flor. Aqui o pistilo eu coloco um pouquinho de amarelo ouro e depois um pouquinho de vermelho, que dá um destaquezinho também. Muito bem. Já estou fazendo essa outra flor que está no outro ângulo. Então, eu tenho que marcar alguns riscos. E aquele risco que fizemos, que ele é visto de frente, que ele tem no copo essa divisão, é um risco interessante para marcar também e trabalhar o verde aqui. E também, claro, próximo ao pistilo. Aí, então, você sempre tem essa curva aqui também que é interessante para esfumaçar. Então, lembrando que tem as partes interessantes para se esfumaçar e as partes que são necessárias deixar mais clarinho. Veja só a diferença que dá aqui quando passa e dá um destaque, dá mais uma profundidade nessa parte. E como eu disse, não se preocupe, se caso errar, colocar muito escuro, taca o branco de novo que você consegue acertar. Bom, já a folha, eu estou trabalhando aqui outra tonalidade de verde. Então, você escolhe a cor, a tonalidade do verde que você quer para poder colocar nessa folha e preenche ela todinha, que é um jeito mais fácil de trabalhar. E depois que você preencher, você vem com outra cor. Pode ser um amarelo, pode ser o branco, pode ser um verde mais claro de outra cor, diferente da cor do fundo que você trabalhou. E você pode começar fazendo esse risco ao centro e puxando os detalhezinhos das nervuras desse risco, subindo, né? Desse risco de dentro para fora. Também vai ter outro jeito que eu já vou fazer aqui para vocês optarem, ou faz de um jeito ou faz do outro. Bom, aqui já estou terminando essa parte de preencher e agora eu vou colocar uma outra cor para poder puxar as nervuras do lado contrário do que eu fiz a primeira que vocês viram ali em cima. Ali em cima eu trabalhei o amarelo e depois um pouquinho de verde oliva. Você pode então optar por também colocar mais cores diferentes. Aqui, ó, é ao contrário. Então eu venho da beiradinha de cada dobrinha que tem aqui da folha, eu vou puxando para dentro. Muito bem. É um outro jeito também. E depois eu destaco a linha central
É um jeito diferente do primeiro jeito que nós fizemos. Então, você vê qual forma você acha mais interessante trabalhar. E vai trabalhando outras cores também. Aqui, ó, colocando um pouquinho de branco. Você pode trabalhar tanto branco quanto outra tonalidade de verde e também amarelo. Então, essas cores vão dando certo para trabalhar nas folhas. Para fazer essa curva que dá a impressão que a folha está dobrada, você vem na ponta da folha e faz essa curva até mais ou menos a metade dela ou até um pouco antes da metade. Então, a gente vai ter essa impressão aqui. E aí você preenche, assim, essa parte aqui, ó, para poder dar outra coloração. Então, a impressão que nós vamos ter é que a folha está dobrada. É super simples também de fazer esse detalhe. É simplesmente um traço curvo, pegando a ponta da folha e trazendo até o meio dela ou um pouco antes do meio. Não tem segredo também. O importante é que seja de uma cor diferente que está no fundo da folha, para poder dar esse destaque. E aí você vai consertando os detalhezinhos, vai fazendo as nervuras. E aqui eu estou trabalhando sempre com o mesmo pincel, só mudo a posição dele, utilizando ele na posição diferente. Aqui, preenchendo o caule, eu deixo mais grosso aqui no comecinho, onde está o copinho, e aí eu vou afinando, eu vou completando até chegar de encontro com o outro caule. Então, você pode trabalhar também cores no caule, pode utilizar um verde escuro, um verde claro, ou um pouco de amarelo, ou um pouco de branco. Então, essas cores todas que nós trabalhamos na folha, também podemos trabalhar nos caules, que vai dar um destaquezinho interessante também, vai dar uma suavidade na pintura. Aqui eu passo o pincel na tinta apenas de um lado dele, e com esse movimento, essa posição dele em pé, usando ele em pezinho, eu já consigo esse traço desses detalhes. E aqui usando o verde oliva. Então, esse pincel, ele serve para fazer estes detalhes também. Bom, aqui esfumaçando levemente, só no comecinho, algumas áreas assim, ó. Então, é apenas um detalhezinho também, que fica interessante. Aqui dá para ver bem, olha só. Então, não precisa passar tinta no pincel, é só pegar onde já tem a tinta e espalhar um pouquinho, onde já está pintado aqui nesses detalhezinhos dos raminhos. Agora, com o pincel filete número 0, é só fazer a assinatura. Aqui eu deixo as iniciais do meu nome, para marcar mais um trabalho feito. Bom, mais um paninho decorativo que dá para vender. Se você quiser, você pode alterar, colocar uma cor de fundo. Aqui eu vou deixar assim, mais simples. Espero ter inspirado e que você possa realizar os seus trabalhos. E boas vendas aí para você também. E muito obrigada e até o próximo vídeo.